Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta edição do Opinião Cidade ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto. Nosso programa é transmitido ao vivo para toda São José do Rio Preto pelo canal 7 da NET e para todo o Brasil e para todo o mundo, por que não, pela internet através do site www.tvriopreto.tv. No programa de hoje nós vamos começar falando sobre empreendedorismo, sobre uma obrigatoriedade, uma necessidade de atualização das informações pertinentes aos microempreendedores individuais, os MEI. Na verdade, porque começou a circular uma série de boatos aí pelas redes sociais, gerando uma confusão que, para isso, nós convidamos aqui o Luciano Solimar Impastaro, consultor do Sebrae São Paulo, aqui em São José do Rio Preto, exatamente para esclarecer isso. Deixa eu tentar relatar o problema aqui, Luciano. Uma postagem feita em uma das redes sociais e compartilhada por milhares de internautas esta semana, levantou suspeitas sobre uma possível fraude no Carnê da Cidadania 2015 e gerou confusão entre empresários de todo o Brasil inscritos no Microempreendedor Individual, o MEI. O post afirmava que o carnê entregue nas residências é falso e o dinheiro vai para golpistas. A Secretaria da Micro e Pequena Empresa informou no dia 24, informou também esta semana, que os boletos são verdadeiros e estão sendo enviados aos 4,7 milhões de microempreendedores individuais cadastrados desde janeiro. Foi isso mesmo, Luciano? Que coisa impressionante que as redes sociais, que essa velocidade das informações geram hoje como efeito colateral, né? Uma informação, a agilidade da informação sempre é muito importante para todo mundo, mas a agilidade de uma informação falsa gera problemas, né? O que é que aconteceu e como é que as pessoas podem se comportar em relação a isso, podem estar absolutamente tranquilas em relação a isso, é isso mesmo? Obrigado pela sua presença em nosso programa. Eu que agradeço, bom dia a todos, boa tarde a todos. Na realidade é isso mesmo, Rei. Um post, né, lá na rede social, depois se comentou que tiveram mais de 600 mil compartilhamentos, e rápido. Então alguém postou, exatamente como você disse, não paga aquele boleto que está vindo, vai lá no site, tira no site. 600 mil depois compartilharam isso e a informação foi para todo o Brasil de que o boleto que estava indo pelo correio de fato era falso. E isso gerou, inclusive, um movimento até do próprio governo federal em ir na rede social também, ou ir no seu portal e dizer, olha, não pode pagar o boleto, que o boleto é verdadeiro. Mas isso mostra a força da rede social. Sem dúvida. Rapidamente, né, e até um ponto de atenção para o empresário, né, utilizar para si, né, para o seu bem, a rede social, porque de fato ela funciona. Está provado que ela funciona. Luciano, parece que a Secretaria esclareceu que a alta inadimplência motivou o envio dos carnês pelos Correios, pois muitos empresários que se inscreveram no MEI pelo portal de empreendedor não têm o hábito de acessar a internet para imprimir as guias todos os meses. Com isso, não efetuam pagamento e ficam inadimplentes. É isso mesmo? Mas esses portais são absolutamente seguros também. Basta que a pessoa acesse o portal correto, isso, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Existe um portal correto. O único portal correto é o www.portaldoempreendedor.gov.br. É esse o portal que pode ser usado pelo microempreendedor individual para fazer tudo aquilo que ele precisa, inclusive gerar boleto. Esses boletos que vêm em casa, por exemplo, de repente o empreendedor individual esqueceu de pagar, ele venceu, ele já não deve mais ser pago. Precisa de entrar nesse site, portaldoempreendedor.gov.br, para gerar um novo boleto. Atualizado, inclusive. Atualizado, aí tem ali o pequeno juro, né, uma pequena multa pelo atraso, mas ele já vem com o valor atual. Não daria para pagar esse, porque esse não teria esse valor de juro. Então, essa é a fonte, portaldoempreendedor.gov.br. A gente, antes de começarmos o programa, a gente estava conversando sobre isso ali, acessando o portal, etc., pela internet. A gente nota que existem alguns portais com denominação muito parecida. Portaldoempreendedor.com.br, que é talvez o mais comum deles, mas na verdade é .gov.br. Né? Não se esqueça disso nunca. .gov, portaldoempreendedor.gov.br. Bom, e aí, com essa história disseminada pela internet, chegou a haver algum prejuízo para os microempresários? Quer dizer, tem algum risco de não ter pago, vai ter que gerar, então, uma segunda via? Como é que é isso? Os prazos estão correndo risco? Como é que é isso? Bom, primeiramente, aquele que recebeu o boleto na sua casa e fez o pagamento na data devida, esse não tem, claro, não tem nenhum débito.
Caso alguém, talvez até influenciado pela própria matéria que se disseminou de que não deveria pagar o boleto e não fez o pagamento ainda, aí sim, ele acessa o portal do empreendedor.gov, vai lá, tem uma partezinha que é emitir o seu boleto. Ele emite o boleto e paga o boleto. Agora, aquele que já fez o pagamento, usando inclusive o boleto que veio na sua casa, esse não precisa de se preocupar. Tá tranquilo, foi só um boato. Os boletos eram verdadeiros, reais, estão valendo, quem pagou está certinho, não tem problema nenhum. Não precisa correr atrás de saber se o boleto era falso ou não, porque não havia boletos falsos, não há informações de que houvesse boletos falsos, né? Não. Inclusive o próprio portal do empreendedor.gov.br, que é a fonte formal, né, que o governo utiliza para falar com os MEIs, colocou lá, né, a carinha do boleto, a foto do boleto e dizendo, pode ficar tranquilo, esse boleto é de fato autêntico, né? O carnê com 11 boletos, na realidade, né? Um carnê laranjado com 11 boletos. Aliás, o Luciano fez a gentileza de trazer um exemplar desse boleto, a gente vai mostrar pela nossa câmera aqui. Esse é o famoso boleto do... Claro que ele está protegido, a identificação, os nomes, etc., para não... as pessoas não têm nada a ver com isso, mas é esse boleto aí, quer dizer, esse é o que está valendo certinho. Tá esse boleto é um carnê, né? Na realidade é um carnê com 11 boletos. Cada boleto tem uma data de vencimento, né? Normalmente é no dia 20 de cada mês. Basta o MEI destacar aquela ou levar o carnezinho na caixa, no banco, na lotérica ou mesmo no correspondente bancário e fazer o pagamento. Os valores oscilam em função de cada empreendedor, né? Isso. Cada um tem, claro, em função do movimento deles, isso etc. Mesmo, né? Isso mesmo, vai de R$ 39,50 até R$ 46,50. Essa foi uma grande conquista para a formalização dos negócios no Brasil, né, Luciano? Quer dizer, as pessoas antes operavam informalmente, etc. Claro, trabalhavam honestamente, mas só que informalmente, né? O microempreendedor individual acabou corrigindo essa distorção que existia nessa relação entre o pequeno microempresário e o Estado brasileiro e está funcionando bem, né? As informações que a gente tem é que numa cidade como São José do Rio Preto já são milhares os microempreendedores individuais. Você tem algum número sobre isso? Mais de 10 mil, só na cidade de São José do Rio Preto. Mais de 10 mil mês. E de fato, é uma grande conquista mesmo, porque antigamente, né, vamos colocar assim, a menor empresa possível para alguém abrir era grande. Ainda era muito grande para uma grande faixa da população. Aí veio o MEI. Veio o microempreendedor individual que corrige isso, que torna possível que aquele pequeno negócio tenha a sua empresa aberta. Porque no passado ele tinha que abrir alguma empresa, mas ainda era muito para ele. Se ele fosse na menor empresa possível, a que paga menos imposto, a mais barata, ainda era grande para ele. O MEI vem e aí cria uma faixa de empresa que no Brasil já são mais de 4 milhões de MEIs. Né? Olha quanta gente estava de fora aí trabalhando e gerando renda e agora tem os seus direitos garantidos, né? por ter a sua empresa. Né? No caso do microempreendedor individual, quer dizer, o MEI, é fácil abrir, é fácil sim, se cadastrar como MEI, passar a receber o boleto. Isso é muito automático e é barato, é isso? Vamos tentar quantificar valores sobre isso. A gente já falou sobre isso no nosso programa, mas as pessoas sempre perguntam isso. Quer dizer, mas quanto vai me custar para formalizar a minha empresa? Eu vendo salgadinhos, por exemplo, faço e vendo salgado. Tem muita gente que faz isso. E aí, o que ele tem que pagar? Como é que funciona isso? Então, na realidade, a abertura dessa empresa é gratuita. Gratuita. Ou ele acessa o portal do empreendedor.gov.br, ou ele vai num escritório de contabilidade. O ideal é que ele acesse o site portaldoempreendedor.gov.br e veja uma lista que tem lá. Ele pode pesquisar a cidade onde ele mora, ele vai saber todos os escritórios que abrem gratuitamente. Certo. Ou ele vai no escritório de contabilidade, ou ele mesmo pelo portal do empreendedor.gov pode abrir a sua empresa. O próprio MEI pode abrir a sua empresa. A sugestão que o Sebrae dá é que o MEI, antes de abrir a sua empresa, se informe. É simples, é rápido, é gratuito, mas se informar. Mas é um compromisso, né? É um compromisso. É de fato ter uma empresa, é se tornar empresário, é ter um CNPJ, é adquirir também obrigações. Então a nossa sugestão, toda quinta-feira, o Sebrae faz uma palestra aqui em Rio Preto, tratando desse assunto, né? Como que é ser microempreendedor, cumprir as obrigações mensais, que são simples, mas elas existem. E aí a gente faz um lembrete, olha, faça assim, faça assado.
e aí ele vai e abre com tranquilidade. Ao se cadastrar, ele já recebe um número, já recebe o CNPJ ou ainda não? Como é que é isso? O tempo para ele abrir a empresa dele é o tempo que ele vai levar para se cadastrar no site. Terminado o cadastro, ele já é MEI, já tem o CNPJ. Se for uma empresa do comércio, já tem a inscrição estadual, sai com todos os documentos prontos. É o tempo dele ficar no site abrindo a empresa. E os custos disso, os custos tributários, vamos chamar assim, os custos fiscais, sei lá como é que a gente define isso, né? Quanto custa isso para o empreendedor, para o microempreendedor individual? Isso, então vou até pegar aqui os valores, né, do boleto que veio aqui. Então, para o INSS, R$ 39,40. Mensais. Mensais. Certo. Então, R$ 39,40 vai para o INSS. Se o empresário for uma empresa do comércio, ele vai pagar mais R$ 1 pelo comércio. E se ele for do serviço, mais R$ 5. Então tem empresa que vai ser R$ 40,40 por mês. Tem limites de faturamento para pertencer, para ser um MEI, até quando ele pode faturar? Até quanto ele pode faturar? Na média, R$ 5.000 por mês. Na realidade, R$ 60.000 em um ano ou R$ 5.000 na média por mês. Pagando em torno de R$ 40, R$ 50 por mês. Para ter o seu CNPJ, para estar formal e ainda, né, lembrando que desse valor aqui, a grande parte dele é para o INSS, que é para o benefício do próprio MEI, da sua família, né? Então não é só a questão de ter a empresa, né? Além disso, também ele vai ser, agora, ter a proteção do INSS, né? Sendo um microempreendedor individual. Há quanto tempo nós já temos no Brasil, Luciano, esse instituto, a instituição do MEI no Brasil? Já temos quantos anos? 2009. 2009 começou microempreendedor individual. Já são 4 milhões hoje. É muito novo ainda, mas já está crescendo muito, né? E a tendência é crescer cada vez mais. Né? Na realidade, Rei, já é o tipo de empresa que mais cresce. Então, por exemplo, vamos pegar a microempresa, né? Empresa maior que o MEI. Já se abre mais MEIs do que microempresa. Então é um movimento bom esse, né? De muitas empresas que começam como MEI, depois começam a crescer também. E vão deixar de ser MEI, vão ser microempresa, vão ser grande empresa, mas é um bom começo, né? É isso que eu ia te perguntar, quer dizer, o objetivo é que eles um dia deixem de ser MEIs mesmo, eles vão crescer, tornar microempresa, até uma empresa maior, que pode crescer, tomara que ele se torne uma grande empresa, né? O objetivo é esse, acaba se tornando uma empresa maior do que simplesmente um MEI, né? E não é difícil isso acontecer. Por exemplo, às vezes o empresário ele tem lá a sua atividade e ele não pode dar nota fiscal. Então, às vezes ele perde um ou outro cliente só porque ele não está dando nota fiscal, porque ele não tem nota fiscal para dar. Quando ele abre o MEI, por exemplo, agora ele já tem nota fiscal para dar. Ou seja, ele já tem um novo cliente que ele não tinha. Então é natural, é bem natural que a empresa cresça. O objetivo é esse, é que a empresa cresça mesmo e vire uma ME, uma EPP. Não há dúvida que a formalização é benéfica para as empresas, né? Num primeiro momento as pessoas podem pensar assim, mas eu vou pagar muito imposto, etc. Os impostos são parte inerente dessa questão, né? Tem que existir. E sobretudo quando existem fórmulas como essa do MEI, muito criativas, etc., é muito positivo. A gente gosta muito de ver esse tipo de exemplo, né? E quais são as atividades mais recorrentes no MEI? Os 10 mil MEIs de São José do Rio Preto, eu imagino que, aí tem a pessoa, citei o exemplo das pessoas que fazem salgados, por exemplo, para vender, mas eu imagino que venda de confecções e roupas esteja entre os campeões aí também, né? E na área de serviços de beleza, cabeleireiro, barbeiro, fala um pouco sobre isso. São esses aí mesmo. É isso mesmo. Exatamente esse. O cabeleireiro, né? Serviços de beleza, em geral, a manicure, o pedicure, cabeleireiro, e a venda de roupas, de artigos de vestuário. Esses são de fato em Rio Preto, e não é só em Rio Preto não, é uma tendência nacional. Esses são sempre se pegar qualquer cidade, normalmente o maior número de MEIs são desse setor aí. Agora, a atividade dele está muito limitada. Além do faturamento, ele também tem uma limitação do número de funcionários, não é isso? Fala sobre isso, Luciano. Um funcionário só ou dois, como é que é isso? Ele pode trabalhar sozinho, né? Então o MEI é aquele que trabalha sozinho ou com até um funcionário registrado. Então, ou sozinho, sem sócio, inclusive, né? MEI, microempreendedor individual. Então, ele trabalha só ele, ou pode contratar até um funcionário, faturando na média 5 mil por mês, 60 mil em um ano. E só lembrando um ponto importante, a gente fala 60 mil em um ano, mas agora nós estamos já no mês de abril, né? Hoje já, comecinho do mês de abril. Isso. Então, não são mais 60 mil reais por ano, porque já passou janeiro, fevereiro, março. Já foram 5, 10, 15 mil. Então hoje, aquele que abriu hoje pode faturar até o final desse ano 45 mil. Ah, tá. Então,
para que a gente não fique com 60 mil na cabeça, né? Por exemplo, alguém que abrir lá em dezembro de 2015 pode faturar 5 mil. E quando virar o ano, aí sim ele pode faturar 60 mil de novo em 2016. Sem dúvida. Existem algumas formalidades que têm que ser cumpridas ao longo desse período, né? Você estava me dizendo que agora, 31 de maio, né, daqui 2 meses, abril e maio, a necessidade dele apresentar a declaração anual de faturamento, né? Isso é muito complicado, ele mesmo faz isso, fala um pouco sobre isso. E eu sei que você trouxe aí um exemplo de uma declaração de faturamento para mostrar para o nosso telespectador, Luciano. Isso. Então, esse daqui é um relatório que tem que ser preenchido mensalmente e pode ser feito de próprio punho, não precisa de ser nem feito no computador. A ideia é que o microempreendedor individual preencha todo mês esse relatório onde ele fala quanto ele faturou naquele mês. Preenche e guarda ali e guarda com ele. Não leva em nenhum lugar, guarda com ele. Junto com esse daqui ele guarda as notas fiscais, se ele deu, as notas fiscais de compra e vai guardando. Então suponhamos que ele abriu a empresa em janeiro de algum ano, de 2014. Ele fez isso em janeiro, fevereiro, março, até dezembro. E veio guardando, está tudo lá na pastinha dele. Chega agora, 2015, ele soma quanto ele faturou todos os meses, ele tem quanto ele faturou no ano de 2014. E aí ele tem até dia 31 de maio para acessar o portal do empreendedor.gov.br e lá ele vai clicar num botãozinho que é fazer a declaração anual. Ele clica lá e ele vai colocar quanto ele faturou em 2014. Então todas as empresas MEI que ficaram abertas ou durante 2014 inteiro ou em algum mês de 2014 precisa de fazer essa declaração até 31 de maio. É nesse momento, Luciano, que ele vai revelar, vai confessar, entre aspas, que ele não é mais MEI, por exemplo, se ele se excedeu esse faturamento mínimo, é nesse momento que ele vai falar e aí vai se criar uma nova situação para ele. Como é que é isso? A gente fala isso, é um assunto que tem que ser tratado com bastante transparência, porque não adianta o cara querer enganar, não é isso? Tem que prestar as informações corretas, né? Sim, Rei. Seria nessa hora que ele diria assim, então vamos colocar alguém que em 2014 abriu o MEI lá em janeiro, podia faturar então 60 mil reais no ano de 2014 inteiro. Faturou mais que isso? Sim, você está certo. É a hora que ele vai colocar isso lá no site e falar, olha, eu faturei mais de 70, 80 mil. E sim, ele vai ter que transformar a empresa dele em MEI para um outro tipo de empresa. Mas nós temos uma sugestão quanto a isso. Então a ideia não é deixar para esse momento. Então, por exemplo, quando a gente for fazer a declaração anual de faturamento, a ideia é ir vendo isso mês a mês. E se chegar... do pulso da empresa todo dia. Todo dia, todo dia. Na realidade, você falou uma coisa boa. Tem que fazer todo dia, tem que anotar as vendas todo dia, até porque aquele relatório é mensal. Então, como que eu vou fazer um mês, né, se eu não vim anotando dia a dia? E aí a gente já viu também que tem que fazer um relatório anual. Para fazer o anual, precisa de fazer o mensal. E para fazer o mensal, precisa de fazer o diário. Então, quando o empresário perceber, faturei mais de 60 mil, e está lá no meio do ano, por exemplo, ele não deve deixar para cuidar disso só no ano que vem. Qual que é a ideia? Ele vai no contabilista dele, contabilista, eu estou estourando o faturamento que cabe ao microempreendedor individual. E o contabilista já toma providências de modo que a empresa dele não recolha mais imposto como MEI, e sim como uma microempresa. Porque senão o que vai acontecer? No outro ano, quando ele for fazer a declaração anual de faturamento, ele vai ser multado. Vai pagar uma multa e provavelmente vai ter sido caro para ele ter sido MEI. Então a nossa sugestão é, caso o empresário seja MEI e tenha que contratar um novo funcionário, ele já tem um, agora ele vai precisar de 2. Como MEI ele só pode ter um. Ou ele está sozinho como MEI, agora ele vai precisar de um sócio. Ou ele podia faturar até 60 mil no ano, mas agora ele... 80. Que bom que ele faturou 80. Exato. Qualquer situação dessa, vai no contabilista, eu não posso mais ser MEI. E deixa o contabilista tomar as providências e orientar ele. E tem como voltar depois? Porque existem questões sazonais na economia. Às vezes, em determinados 2 ou 3 meses do ano, o cara foi bem, excedeu aquele faturamento, mas depois volta a ser dentro dos limites do MEI. E aí, quando acontece isso? Acontece. E aí ele cumprindo novamente os requisitos como MEI, né, um funcionário, trabalhando sozinho sem sócio, faturando até 60 mil, ele pode voltar a ser MEI. Ele volta automaticamente, passa a recolher como MEI. Não, sempre com contabilista. Sempre tá com contabilista. Qualquer movimento de MEI para ME, de ME para MEI, sempre o contabilista, sempre. Em qualquer situação.
E é muito importante o MEI olhando isso para ir conversar com o contabilista na hora certa. Mas sempre usar o apoio do contabilista, nessa hora é essencial. Tá certo, Luciano. Eu queria agradecer muito a sua presença em nosso programa, acho que a gente esclareceu pontos importantes dessa relação entre o microempreendedor individual e os organismos tributários brasileiros, etc. Mas a gente começou o nosso programa falando, vou até dar uma reforçada naquela questão inicial nossa aqui. Uma informação que circulou, uma informação infundada, equivocada, que circulou pelas redes sociais, dava conta de que a pessoa não devia pagar o boleto que recebeu como é que chama? Carnê da Cidadania 2015, né? Porque seria documento, seria uma transmissão falsa, um arquivo sem validade, etc. Mas não é verdade isso, quer dizer, o documento transmitido pela internet é autêntico, e quem pagou não teve problema nenhum, fez tudo certo, e não tem fraude nenhuma. Essa é a questão principal que a gente gostaria de deixar registrado, né? Isso mesmo. Então, o carnê, né, que veio na casa no Brasil inteiro, foi quase 5 milhões de carnês emitidos. Então, esse carnê chegou na casa do MEI, chegou no endereço da empresa do MEI. Num primeiro momento se divulgou que ele não deveria ser pago porque ele era fraudulento. Não é o fato, né? A própria Secretaria da Micro e Pequena Empresa informou que pode pagar o boleto tranquilo. Caso o MEI não tenha pago, ele pode acessar a internet, o portal do empreendedor.gov.br, para tirar um novo boleto para fazer o novo pagamento. A hora que ele regulariza, aí sim ele pode tocar para frente pagando com o carnê dele, que tem 11 páginas. Aí eu até queria aproveitar e colocar o Sebrae aqui à disposição. Por favor. O Sebrae de Rio Preto, nós temos Sebrae em todo o estado de São Paulo, em todo o Brasil, né, mas o mais perto aqui da nossa região está em São José do Rio Preto. Pode ligar no Sebrae 17 3222 2777, pede informação, na dúvida, pega o carnê para a gente poder falar, olha, tem isso, tem aquilo, olha, é esse o carnê, para a pessoa ficar tranquila, né, para ela fazer um pagamento e dormir tranquila. Se ela perdeu o prazo e não sabe tirar o boleto, liga para a gente, que a gente vai inclusive acompanhando ela, ó, acessa tal lugar, clica aqui, e ela tira o boleto. E aí ela também já aprende a fazer isso. Caso ela esqueça um dia de pagar, perca o prazo, ela já tem que saber fazer isso. E queria só aproveitar para ressaltar o prazo de 31 de maio para fazer a declaração anual do faturamento. O Sebrae também está à disposição. Se o MEI não souber, não lembrar como faz isso, a gente pode apoiar, pode mostrar onde ele clica para fazer isso. E também lembrar do relatório mensal. Todos os meses o MEI precisa de fazer o relatório mensal. Esse vai ser um documento interno só dele, mas o Sebrae recomenda que ele faça mensalmente para que facilite depois na declaração anual, não é isso? Na realidade, Rei, é uma obrigação legal. Ah, tá. Parece simples o papel, né? Puxa, preencher um papel com a mão dizendo quanto eu faturei, mas é uma obrigação legal. Entendi. Então, inclusive, por exemplo, no caso de uma fiscalização, e um fiscal, por exemplo, pedir, dá os seus documentos de MEI. Esse é um documento exigido. Está lá na lei que criou o MEI, que simplificou a contabilidade do MEI, mas essa é a contabilidade do MEI. Fazer o relatório, que seja na própria mão, mas onde ele vai colocar quanto ele faturou no mês. Então é uma obrigação legal. A empresa maior, ela tem uma contabilidade mais complexa de ser feita. A do MEI é mais simples, mas precisa de ser feita. Sem dúvida. E essa é anotar mensalmente, diariamente a venda para depois fazer um relatório mensal. Gente, nós estamos falando para cerca de 10 mil empreendedores individuais só em São José do Rio Preto. São costureiras, cabeleireiros, barbeiros, todo mundo que se formalizou através do microempreendimento individual, microempreendedor individual. Luciano, muito obrigado pela sua presença. Não vamos nos esquecer nunca de alertar as pessoas porque o nome correto, o endereço correto do portal do empreendedor, né? .gov, né? .gov.br, portal do empreendedor.gov.br. Que a gente fez uns testes aqui na TV Rio Preto e aceitava-se ali .com.br, etc. E não era o portal certo. Eventualmente até existisse o portal com esse mesmo nome, etc., mas não era o caminho correto, né? Então a pessoa precisa saber disso. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, quero agradecer a todos e colocar sempre o Sebrae à disposição. Muito obrigado. Tá certo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco com o segundo tempo do Opinião Cidade. Até já. O cartão azul que você põe no carro dá direito de utilizar a vaga por até 2 horas. Depois disso, é preciso dar lugar a outra pessoa. Isto é cidadania. EMURB.
Rio Preto. A AmplitudeNet é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. AmplitudeNet, o melhor da tecnologia em um só lugar. Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14 horas, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Nós fazemos a TV Rio Preto. Estamos de volta com Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto, de São José do Rio Preto. Programa transmitido pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e para todo o Brasil e até para o mundo, por que não, pela internet, através do site www.tvriopreto.tv. Neste segundo tempo do nosso programa, nós vamos falar sobre um assunto, primeiro, delicioso, né? E depois também muito importante, porque nós estamos falando sobre realizações em benefício da coletividade, em benefício das pessoas, né? Nós estamos recebendo aqui Frei Isaac Prudêncio e Frei Marcos Mendes, ambos da Associação, como é que chama? Associação... E Fraternidade São Francisco de Assis, e Fraternidade São Francisco de Assis, na Providência de Deus. Isso. É a entidade responsável, entre outras coisas, pela Festa do Milho. Esse aí todo mundo conhece, a Festa do Milho, realizada na cidade de Jaci, aqui na região de São José do Rio Preto. É um acontecimento que atrai, inclusive, pessoas de São José do Rio Preto, vocês sabem disso, durante as suas realizações. Mas, além disso, é uma instituição conhecida também pelas importantíssimas obras realizadas em benefício das pessoas, não apenas em Rio Preto, mas em outras cidades do Brasil e do mundo também. Daqui a pouco nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas vamos começar, Freis, pela Festa do Milho, que chega este ano na sua 26ª edição. Acontece dia 12 e dia 19 de abril. Quem fala sobre a Festa do Milho? Quem começa? É uma festa que já são 26 anos de tradição, né? E é importante dizer que é uma festa que
tomou uma proporção, e ela começou pequenininha e foi crescendo cada ano, né? Então hoje ela é uma festa assim grandiosa, não só na região de São José do Rio Preto, mas espalhada aí por todo o estado. Muitas pessoas vêm de fora para prestigiar a festa do milho, que tem como uma forma de manter as nossas obras sociais. Uma das festas que mantém as nossas obras sociais. Para a gente é a festa mais importante. Frei, anualmente são recebidas ali milhares de pessoas, né, nesses 2 finais de semana em que a festa é realizada, né? E o que é que é servido nas festas? Fala um pouco sobre isso. Nós estamos quase na hora do almoço agora, perto da hora do almoço. Vamos torturar um pouquinho os nossos telespectadores. O que é que tem de delícia ali na Festa do Milho de Jaci? São mais de 30 pratos de milho, né? Então só tem pratos feitos com delícias de milho. E todo ano existe uma novidade, né? A Festa do Milho, ela traz uma novidade anualmente. E esse ano a novidade vai ser o pão italiano recheado com estrogonofe de milho. Nossa. É uma delícia, a gente já teve a oportunidade de experimentar. Vale a pena conferir, né? O ano passado a novidade foi a linguiça de milho, também explodiu, foi um sucesso, né? Mantém esse ano, mas como todo ano tem uma novidade, esse ano é o pão italiano com estrogonofe de milho. Aliás, é fantástico, né? O milho, né, é um ingrediente, é um componente da gastronomia do Brasil arraigada na nossa cultura, né? Todo mundo, de alguma forma, consome milho, seja nas festas mais populares, seja nos pratos mais requintados. O milho está muito presente na maneira das pessoas prepararem as comidas, né? Frei Marcos, fala um pouco sobre isso. E aí, o que o senhor gosta mais lá na festa do milho? Falando um pouco da Festa do Milho, assim, tudo é muito maravilhoso, tudo é muito bom. E assim, o que nos deixa mais feliz na Festa do Milho são as pessoas que nós recebemos na nossa festa, as pessoas que participam e colaboram conosco. Eu cuido mais ultimamente, na parte religiosa, da missa, na acolhida lá dos fiéis. E assim, é gratificante porque são muitas as pessoas que vão partilhar conosco esse sonho, esse ideal de ajudar as pessoas. E a Festa do Milho, ela se torna uma festa da família, porque são muitas as famílias que vão para prestigiar a nossa festa. E assim, nós estamos aqui para convidar, não só a população de São José do Rio Preto, mas você que nos assiste hoje, que prestigie a nossa festa. Dê-nos a alegria de participar este ano da nossa 20ª Festa do Milho, e a sua presença vai ser muito importante. E eu tenho certeza que com aquilo que você colaborar, nós vamos salvar muitas vidas, não só na região de São José do Rio Preto, mas também fora do Brasil. Nós temos uma obra no Haiti, e essa obra precisa da colaboração de você que nos assiste. Você que quiser adotar uma família haitiana, só nos procurar. Nosso telefone central é o 3283-9070, na nossa sede em Jaci, e as nossas casas aqui em São José do Rio Preto. O Hospital Nossa Senhora das Graças, meu trabalho, ali na rua Cândido Carneiro, 663, ao lado do Colégio Santo André. Nós vamos estar à disposição para qualquer dúvida. E também tem o hospital lá, o Hospital João Paulo II, que é onde o Frei Isaac trabalha também. Ele e o Frei Camilo vão estar à disposição para tirar qualquer dúvida da população. Tá certo. Daqui a pouco eu vou pedir, inclusive, a gentileza de vocês repetirem esses telefones para a gente orientar as pessoas, no sentido de que elas possam, de alguma forma, também participar, né? Agora, o Frei Isaac estava nos posicionando aqui, quer dizer, a presença das pessoas, a colaboração para essa festa do milho vai se reverter toda em benefício das obras sociais da entidade. Todas revertidas para as nossas obras sociais. E isso hoje é fundamental para o andamento das obras. Fundamental, é uma festa assim primordial, essencial na vida da Associação e Fraternidade de São Francisco. Eu acho que vale ressaltar também, Zé Luiz, aquilo que o Frei Marcos colocou, que é uma festa familiar, porque é uma festa que não contém bebida alcoólica. A família pode ir, ficar o dia com seus filhos, tudo que não tem bebida alcoólica. E é uma festa que acumula cerca de 100 mil pessoas. Isso que eu ia te perguntar, sobre o volume de gente esperada. Os 2 dias são calculados 100 mil pessoas. E tem uma estrutura gigantesca. Tem uma estrutura enorme, sabe? É assim, para acolher mesmo. É uma estrutura ampla que comporta todas as pessoas. Frei, e para preparar essas delícias todas, tem um exército de voluntários que vão participar disso, é isso mesmo? Funciona assim? Frei? É assim,
o trabalho, né, quando as pessoas chegam no dia, tá tudo bonitinho, mas esse trabalho ele começa, pra gente a festa do milho se inicia desde o plantio do milho, né, que é por volta de outubro e novembro ali já começa a festa do milho pra gente. E os voluntários chegam para nos ajudar desde janeiro. Desde janeiro nós já iniciamos o processo da festa do milho. Esse milho é produzido ali mesmo, cultivado ali mesmo, é doado por pessoas? Como é que é? Na fazenda existe o plantio. Na fazenda da instituição? Da instituição, tudo ali. Plantado, colhido, tudo ali. E a gente que ajuda na manutenção. E eventualmente as pessoas, quem quiser pode fazer doações de Pode milho, sim. Enfim. E no dia da festa, Zé Luiz, são cerca de 1.200 a 1.500 voluntários trabalhando no dia. É uma estrutura muito grande para poder atender de uma maneira muito especial e confortável o público que vem não apenas prestigiar a festa, né, comendo as delícias de milho, mas também colaborando com as nossas obras sociais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês em relação a essa observação que o senhor fez agora, a questão da ausência total de bebidas alcoólicas durante a festa do milho. Não teria como ser diferente, até porque um dos trabalhos importantíssimos da instituição em relação a isso é o combate ao alcoolismo, o combate à dependência tóxica causada pelo alcoolismo em muitas pessoas. É isso mesmo? Esse trabalho continua existindo? É lá em Jaci? Isso mesmo, é essa coerência que nós temos que ter naquilo que a gente faz no dia a dia. Então nós não temos bebida alcoólica, justamente por nós sermos um dos agentes para combater isso, né? Então nós contamos hoje com 9 casas terapêuticas para dependentes químicos, álcool e droga. E para manter essas casas também, existem muitas outras obras da instituição que precisam ser mantidas, etc. Só essa questão do combate ao alcoolismo, para manter tudo isso, precisa de muito dinheiro, não é isso? Precisa. Precisa porque os nossos serviços, os nossos trabalhos, eles são gratuitos. Nós não cobramos nada das pessoas que vão se tratar, que vão se recuperar em nossas casas. Então, assim, é um trabalho totalmente voluntário. Então a gente pede mesmo a colaboração das pessoas e a festa do milho, só reforçando, tem esse cunho para a gente de importância, justamente para ajudar a manter as nossas obras. Frei Marcos, essa questão das drogas, de modo geral, o álcool é uma delas, né? Está se tornando cada vez mais preocupante, né? A instituição trabalha exclusivamente em relação ao alcoolismo ou também já tem outros trabalhos na área de prevenção contra as drogas? Junto à comunidade terapêutica, também nós criamos alguns projetos há alguns anos que nós chamamos de Projetos Semeando o Futuro. São projetos que nós trabalhamos com crianças de 6 a 17 anos no combate à prevenção do uso da droga e do álcool. Essas crianças elas vão no nosso projeto no horário inverso da aula e lá elas têm aula de dança, música, teatro, reforço escolar, computação. Então, nós acreditamos que se nós combatermos a droga antes que ela chegue nas crianças, nós vamos ter um futuro melhor para nossas crianças e para as famílias brasileiras. O resultado é melhor, né? Chegando antes. O resultado é melhor. Eles não precisam bater a nossa porta lá na frente para pedir ajuda. Sem dúvida. Eu vou pedir a licença dos senhores para um rápido intervalo no nosso programa, a gente volta daqui a pouco. Aí eu quero conversar com o Frei Marcos e com o Frei Isaac sobre 2 dos trabalhos fantásticos realizados pela instituição. Em São José do Rio Preto são 2 que eu vou citar, vou pedir para eles citarem. O antigo Hospital Maternidade Nossa Senhora das Graças, né? E o Hospital João Paulo II, em São José do Rio Preto. E há o trabalho do Haiti também, que a gente vai pedir para o Frei Marcos repetir os telefones, como as pessoas podem colaborar, podem ajudar, adotar uma família haitiana, não é isso? É um rápido intervalo e voltamos na sequência. O cartão azul que você põe no carro dá direito de utilizar a vaga por até 2 horas. Depois disso, é preciso dar lugar a outra pessoa. Isto é cidadania. EMURB, Rio Preto. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar.
Com um torpedo, você perde a visão da pista pelo mesmo tempo. Mas você acha normal. Não tecle nem fale ao celular enquanto dirige. Evite acidentes. Óticas Rio Preto, veste o seu verão. Braseiro Restaurante, almoço com sabor da boa comida caseira. Aberto de segunda a sábado, das 10h30 às 14h, com um cardápio diferente todos os dias. Braseiro Restaurante, um jeito simples e gostoso de comer bem. Rua Campos Sales, 1343, esquina com a Prudente de Moraes. Fone 3222-3612, no bairro Boa Vista. Nos próximos segundos, um grave acidente pode acontecer bem diante dos seus olhos. Nesse ambiente aparentemente tranquilo, existem vários fatores de risco. Nós vamos mostrar apenas um. Aprenda a prevenir quedas e muitos outros acidentes. Acesse www.criançasegura.org.br. Nós fazemos a TV Rio Preto. De volta com Opinião Cidade, pela TV Rio Preto, nessa etapa do programa, conversando sobre a Festa do Milho de Jaci, que vai acontecer dia 12 e dia 19 de abril. São 2 domingos seguidos, depois do dia 12 e depois do dia 19. Vai ser a 26ª Festa do Milho. Estamos conversando aqui com o Frei Isaac Prudêncio e o Frei Marcos Mendes. Nós estávamos trocando uma ideia agora no intervalo e o Frei Isaac estava nos dizendo que na primeira Festa do Milho, há 26 anos atrás, foi uma festa bastante tímida, bastante contida, né? Em Ruilândia, né? Que é próximo ali de Jaci. E 500 pamonhas foram comercializadas. 500 pamonhas, né? Porque era a primeira festa, então o Frei queria saber. Ali já foi uma grande surpresa, né? Que as pessoas acabaram até derrubando a barraca da pamonha, querendo mais pamonha. Para esse ano, agora quantas pamonhas já foram feitas, estão prontas, esperando ali? Esperando para serem consumidas, 60 mil pamonhas. E o Frei Marcos estava dizendo que na edição passada, né, na 25ª-feira, se pensou também em 60 mil pamonhas para os 2 dias da festa. Na verdade, no primeiro dia acabou tudo, né? 60 mil só no primeiro dia. Isso também mostra um pouco primeiro da excelente ideia que é a Festa do Milho, como ela se encaixa bem num paladar das pessoas, que as pessoas gostam muito, faz parte da cultura da região, né? E segundo, mostra também o espírito de solidariedade da nossa população, né? A população da região de São José do Rio Preto, sem dúvida, é muito solidária. E por ser solidária é que a gente convida essas pessoas para comparecerem a mais esta edição da Festa do Milho, porque vai estar colaborando para manter todas as obras sociais da Associação São Francisco de Assis. Eu tenho aqui um pequeno panfleto que os freios me trouxeram, que tem a relação aqui das principais obras, são muitas obras, né? Não dá nem para dizer todas aqui, que a gente vai acabar todo o restante do programa. Mas vamos falar sobre essas duas que funcionam em Rio Preto. O Frei Marcos pode falar sobre o Hospital Nossa Senhora das Graças, né? Antiga maternidade Nossa Senhora das Graças, na rua Cândido Carneiro, próximo do Colégio Santo André. O senhor já falou sobre essa localização. O que é que está sendo feito lá? O que é que está acontecendo lá? Está em reformas, inclusive, o prédio. É isso, Frei? Isso, Zé. Lá na antiga maternidade, hoje o Hospital Nossa Senhora das Graças, nós atendemos pacientes, são pacientes idosos, que são moradores do hospitalar,
São 122 pacientes que nós atendemos atualmente. E lá nós desenvolvemos um trabalho, eles moram lá conosco, e nós desenvolvemos um trabalho de dignidade para esses pacientes que já são idosos. Nós temos fisioterapia, nós temos terapia ocupacional, nós temos psicóloga, temos fono, e temos médicos 24 horas, temos enfermagem 24 horas, cuidadores 24 horas. E agora nós estamos passando por um período de reforma no nosso hospital, porque ele é um prédio antigo, e agora nós estamos terminando uma etapa e vamos iniciar outra etapa para dar uma dignidade melhor para os nossos pacientes. E você, população de Rio Preto, região, que ainda não conhece o nosso trabalho aqui em São José do Rio Preto, nós nos localizamos ali ao lado do Colégio Santo André, na rua Cândido Carneiro. E, assim, nós temos muito a agradecer à população de São José do Rio Preto que nos acolheu de braços abertos nesse nosso trabalho aqui em São José do Rio Preto. São muitas as doações, pessoas todos os dias levam a sua contribuição, com sua doação singela, que nos ajuda muito. Não é um asilo, né, Frei? É um hospital, né? Vocês não chamam de asilo, né? Não chamamos de asilo porque ele tem todo um trabalho de hospital. Como ele tem médico 24 horas, enfermagem, tem uma equipe multidisciplinar, então é um hospital. E a maternidade Nossa Senhora das Graças funcionou muitos anos em São José do Rio Preto como hospital mesmo, como maternidade, né? Eu lembro que uma vez, passando ali por perto, ainda funcionava a maternidade, um amigo perguntou: você já veio aqui na maternidade? Eu falei: não só vim aqui, eu vim daqui. Eu sou uma daquelas pessoas, daquelas gerações que nasceram na maternidade, né? Quer dizer, ela está muito entranhada na história de São José do Rio Preto, é uma coisa muito importante. E está dando para tocar a coisa com dificuldade, eu imagino que sim, né Frei? Mas, como era um prédio antigo, então, assim, nós estamos fazendo o possível e o impossível para desenvolver o nosso trabalho. Um local estava bem precário porque ficou fechado 10 anos, mas graças a Deus nós estamos conseguindo deixar tudo novo, bem equipado, para atender bem os nossos pacientes. E as pessoas que quiserem estar em contato conosco, o nosso telefone é 3212-9064. Tem também o meu celular, que é 981-576766. E eu estou lá no hospital todos os dias, das 7 às 7 da noite. Quem quiser nos fazer uma visita, nós aguardamos a sua visita e aguardamos também a sua colaboração. Frei Marcos, a gente tem notícia, por exemplo, de que o Rotary Club é uma das instituições que colaboram bastante, tem colaborado regularmente com o hospital, né? E uma das obras que estão sendo executadas lá é a questão de uma implantação de um processo de energia solar, né? Que isso deve baratear custos e aumentar a eficiência de uma série de serviços. É isso mesmo? Já tá em funcionamento, não? Isso, já equipamos todo o hospital com a questão do aquecedor solar. E agora, provavelmente, depois da festa do domingo, nós vamos fazer a inauguração. Esses aquecedores solares vão trazer para nós uma redução na nossa conta de energia e uma qualidade de vida para os nossos pacientes em relação ao banho deles. Sem dúvida. Sem dúvida. Deve ser uma coisa muito importante para o idoso, né? Esse conforto do banho quente, etc. E para a instituição, essa economia de recursos aí, isso é vital, né, Frei? Isso não tem jeito. Porque quando você economiza na conta de energia, na conta de água, você tem um recurso a mais para implantar em benefício para os nossos assistidos. Outras doações que normalmente são necessárias para o hospital, quais são? Por exemplo, leite é necessário sempre? Leite, como é que é isso? Nós usamos bastante leite. Leite, fralda descartável. Fralda é o nosso ponto central, a fralda. Tá bom. Quem quiser encontrar, então, o Frei Marcos, é lá no hospital da Cândido Carneiro. Isso. O Frei Isaac está baseado ali no Hospital João Paulo II, à margem da represa, né? Exatamente, Hospital João Paulo II, que fica em frente à represa, que ali na verdade, são 3 obras que a gente fala, né? Que é o Hospital João Paulo, o AME e a farmácia de alto custo. Hoje nós atendemos cerca de mais de 100 municípios, nós assistimos ali dentro daquela estrutura. Quer dizer, a instituição, em convênio com o governo do estado, opera, faz funcionar Exatamente, esses faz serviços, operar esses serviços, né, do AME, da farmácia de alto custo e, consequentemente, do hospital que dá suporte para as pessoas que entram pelo AME.
nós estamos falando em quantos atendimentos diários ali no Hospital João Paulo II? Nós estamos falando por mais de 1.500 atendimentos diários. Mais de 1.500. Eu imagino que o senhor tenha tido dificuldade para arrumar um tempinho para dar um pulo pois até aqui. Foi bem engraçada a história para eu estar aqui, mas a gente conseguiu arrumar um tempinho para poder estar aqui com vocês. Que bom, que bacana. Frei Marcos, e a questão do Haiti? O que é que está funcionando lá no Haiti? Qual é a ajuda mais necessária? Como as pessoas podem se envolver e participar efetivamente desse projeto fantástico também da instituição? O Haiti, nós acabamos de fazer 4 anos que nós estamos lá no Haiti e a princípio nós começamos a atender na área da saúde, hoje nós atendemos na área da nutrição e os freis fazem um acompanhamento agora, está tendo um acompanhamento odontológico e nós temos um projeto Semeando o Futuro também. Como você pode perceber nesse panfleto da Festa do Milho, aqui fala alguns benefícios que a gente desenvolve na nossa casa lá no Haiti. Nós ganhamos uma padaria e hoje nós conseguimos possibilitar para as crianças haitianas e para as pessoas que vão na nossa casa oferecer um pão, oferecer um suco. E hoje os freis do Haiti assistem 100 famílias com cestas básicas. E graças à doação do povo brasileiro. O ano passado fez um ano da Jornada Mundial da Juventude e a Arquidiocese do Rio de Janeiro fez uma campanha onde arrecadamos 78.000 toneladas de alimento. Nossa. E foi mandada para o Haiti. E os freis estão fazendo esse trabalho de distribuição desses alimentos para essas famílias haitianas. Eu imagino que estejamos salvando vidas no Haiti, né? E muitas vidas. Né? Ali se trata de um país devastado, não só pelas mazelas econômicas, mas também por problemas naturais que aconteceram, infelizmente, né? E o trabalho deve ser muito grande, né? Os freis são todos brasileiros trabalhando lá? Isso, nós temos 2 irmãos lá no Haiti, o Frei Gabriel e o Frei Afonso, são brasileiros. O Frei Afonso ele é dentista e o Frei Gabriel é enfermeiro. Tá certo, o senhor estava me dizendo no começo que as pessoas que quiserem adotar uma família haitiana, basta telefonar para um dos números aí, vamos repetir o número. E como é que funciona essa adoção? Como é que a pessoa formaliza isso? Tem que participar dessa... A pessoa que quer adotar uma família haitiana é simples, é R$60 por mês. Ela entra em contato com a nossa sede em Jaci ou o nosso hospital aqui em São José do Rio Preto. E lá em Jaci o nosso telefone é 3283-9070. Falar com o Emerson lá no nosso escritório central, ele é da comunicação. E a pessoa vai ter mais informações como fazer esse depósito, se ela vai fazer em dinheiro, como é que de fato ela pode ajudar. E aqui em São José do Rio Preto, pode nos procurar tanto no Hospital João Paulo II, quanto no Hospital Nossa Senhora das Graças, que nós vamos estar dando melhores informações para as pessoas. Lá na Festa do Milho nós temos um stand do Haiti, e nesse stand tem freis orientando como pode ser ajudado na questão do Haiti. E é uma ajuda extremamente útil, né? Muito necessária para as pessoas. Muito necessária, que nos ajuda muito no nosso trabalho lá no Haiti. Tá certo. Frei Isaac, e o que mais? E no Rio de Janeiro? No Rio de Janeiro houve uma unidade inaugurada, inclusive durante a visita do Papa Francisco ao Brasil, né, na Jornada da Juventude. O que é que funciona lá e como está acontecendo as coisas lá? Essa parceria foi pela Arquidiocese, né? Ela achou muito bonito a questão do Papa vir ao Brasil, reunir com a juventude, mas e depois que o Papa fosse embora? O que ia acontecer com essas pessoas, com os jovens? Então a Arquidiocese, junto com o Lar São Francisco, firmaram uma parceria em deixar um legado da Jornada Mundial, um gesto concreto para depois da vinda do Papa. Então surgiu a ideia de se fazer, pela necessidade atual, né, das drogas, de fazer um polo de atenção à saúde mental, né, que levou o nome de Pai Papa Francisco. Polo de atendimento integral à saúde mental. E, para nossa surpresa, né, quem inaugurou esse polo foi o próprio Papa, que foi à nossa casa e fez essa inauguração belíssima. A gente se lembra desses registros da imprensa nesse momento, foi emocionante, né? Foi um momento muito assim emocionante, né? Aquele momento em que ele entra em nossa casa,
inaugura esse serviço tão importante e nos deixa um recado também. Ele olha para a gente e fala: não mude o caminho, não mude o caminho. E ele é uma pessoa com extremo carisma, né? Uma pessoa que se comunica de uma maneira efetiva com as pessoas. E muitas pessoas o confundem como franciscano. Ele não é franciscano. Pois é. Ele tem o nome de São Francisco, que é Francisco, mas ele não é franciscano, ele é jesuíta, mas com um coração franciscano, né? As atitudes dele é franciscano. Bom, e tem também o Hospital Barco, na região norte do país. Como é que é isso? Como é que funciona o Hospital Barco? Também mantido, tudo isso mantido pela instituição, pela associação aqui de Jaci, aqui da nossa região. E que a Festa do Milho contribui para que isso aconteça. Ao colaborar com a Festa do Milho, você vai estar ajudando tudo isso que a gente está conversando aqui, não é isso? É isso. Zé, nós acabamos de fazer um ano que nós fomos para a região amazônica, numa cidade chamada Óbidos, bem no coração da Amazonas mesmo, são 10 horas de barcos para chegar nessa cidade. E lá nós assumimos uma Santa Casa dessa cidade de Óbidos. E agora, em abril, nós estamos assumindo o outro hospital, que é depois de Óbidos, numa cidade chamada Juruti, que também é na região amazônica e precisa do nosso carinho, do nosso coração. E nós estamos indo para lá. E um dos nossos sonhos é construir um hospital barco para atender aquela região também. E se Deus quiser, com a ação da providência, nós vamos conseguir. E vão conseguir, não há dúvida que vão, tenho certeza disso. Entre outras coisas, a gente sabe que quem quer faz, né? E sobretudo com a ajuda da Previdência Divina, etc., faz mesmo, não tem dúvida. Eu queria agradecer muito a presença do Frei Isaac Prudêncio e do Frei Marcos Mendes, que vieram falar aqui, que vieram convidar você a participar da 26ª Festa do Milho, que acontece nos dias 12 e 19 de abril em Jaci. A Festa do Milho todo mundo conhece, vai ter novidade, o Frei Isaac já nos contou aqui a novidade desse ano. Vou até pedir para ele repetir qual vai ser a novidade, porque nessa hora costuma dar água na boca das pessoas, viu, Frei? E é bom, viu? Porque a gente já teve a oportunidade de experimentar. Então esse ano, como novidade, a Festa do Milho traz o pão italiano recheado com estrogonofe de milho. Você está convidado para prestigiar esse prato delicioso e prestigiando estará contribuindo com uma das nossas obras. Vale a pena conferir. No dia 12 de abril e no dia 19 de abril acontece a 26ª Festa do Milho. E tem todo o conforto ali para as pessoas estacionarem seus automóveis? Sim, tem estacionamento, né, tem a parte espiritual, como o Frei Marcos falou, tem as missas, confissões, pastoral da escuta, almoço dos mais diversos pratos de milho, enfim, é um dia de descontração. Vale a pena levar a sua família. Uma boa oportunidade para convívio familiar. Aliás, o Frei Marcos insistiu nisso agora há pouco, né? É muito importante isso. Eu queria agradecer muito, mais uma vez, a presença de vocês. Convidados a voltarem sempre, a hora que quiserem aqui, para a gente divulgar a necessidade dessa participação das pessoas para ajudar obras tão meritórias, tão importantes, tão interessantes, tão necessárias, não só aqui no caso da nossa região, de São José do Rio Preto, mas de todo o Brasil e até do mundo, no caso do Haiti, né? Muito obrigado pela presença, sucesso sempre, voltem quando quiserem. Obrigado, a gente que agradece pelo convite. Nós agradecemos, sim, em nome da Fraternidade, da Associação La São Francisco de Assis, a oportunidade, e agradecemos também à imprensa, tanto escrita quanto falada da nossa cidade, que bem nos ajuda a divulgar a nossa Festa do Milho. E você que nos assiste é o nosso convidado especial para participar desse momento festivo conosco. A você, o nosso muito obrigado, nosso paz e bem. Não deixe de comparecer então na Festa do Milho de Jaci, dia 12 e depois dia 19 de abril. Ou dia 12 ou dia 19, ou os 2 dias, quem quiser ir nos 2 dias pode ir também, que vai ter milho. Exatamente, à vontade. À vontade. Muito obrigado a você que nos acompanhou em casa em mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já, você está convidado a estar conosco novamente amanhã a partir das 12 horas aqui na TV da Cidade. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.